Ao vivo, Cascavel. Era do leite quente também. Você sempre fala a mesma coisa. Ah, meu, Cascavel, né? Lá é terra do leite quente. Vai lá, Ruth. Alô? Pode esperar atender, não tem problema não. Siga. Alô? 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 Quem está falando? Você gostaria de falar com quem? Com a Tereza. Ela mesma? Ela mesma? Isso. Tereza, é você que está querendo dividir um apartamento com alguém? Isso, sou eu mesmo. É? Uhum. E você, aonde é que você... Qual o tipo de apartamento? Qual a despesa que você acha que a gente vai ter que pagar? Tipo assim, apartamento é 3 quartos, né? Tem Sim. banheiro, tem 2 salinhas, cozinha, lavanderia, né? Entendo. Tipo assim, ela é bem próximo do centro. Se quiser ir a pé dá pra ir, senão tem a avenida que passa 3 ônibus de 5 a 10 minutos, né? É bem assim, como que eu diria? Não, quanto à localização, não tem tanto problema não. Eu quero saber mais é da despesa de casa. Tá, é o do apartamento. Olha, Quanto ficaria? 3 pessoas dá R$115. Em 2 pessoas dá 170. Né? 170. Isso. Sim. Daí fora a luz, né? Mais uns R$20 de luz. Né? Mas só nós duas mesmo? Isso. Você não tem ninguém com você? No momento também assim, né? É que eu tenho, sabe como é que é, né? Eu tenho alguém que gosta de me visitar de vez em quando, e nós, né, sabe, a gente dá aquelas paqueradas, dá aquelas, né, mais alguma coisinha. Sim. E você acha que tem alguma objeção? Como é que é? É o seguinte, Como é que funciona? sempre quando vem alguém, eu sempre falo sala, se quiser trazer alguém para passear, sentar na sala, conversar, tudo bem, né? Agora, tipo assim, namorado dentro de quarto, assim, né? Eu já não aceito muito, porque todo mundo me conhece aqui no prédio, né? Sim. E aí, tipo assim, passa a não ter respeito, assim, né? Então, tipo assim, é uma coisa mais de respeito. Não, mas um momentinho, ó, Tereza, que é o seguinte, não é falta de respeito. Não. Se a gente, se você acha que não deve ir pro quarto, a gente fica na sala mesmo, faz a mesma coisa, ou melhor ainda. Porque ali tem o chão, tem o sofá, tem tudo que tem direito. Conforme a opção, né, de cada um. Pra mim, não quero nem saber, o meu negócio é fazer alguma coisa gostosa. Então é aí mesmo. Você, se assim, não dá pra entender. Você não tem ninguém? Não. Mas você pode trazer pra dentro da sua casa, fechar a porta. O que é que os vizinhos têm com isso? Tu não sabe nem se é seu parente? Pois é. Mas... Às vezes é parente também, é um amante, né? É um amante e um parente, tá tudo igual. Eu não passo sem homem. Eu não passo sem homem. Esse negócio de ficar procurando pra levar pra motel, pra essas coisas, não. Motel é o lugar que eu estou. Que ali eu tomo aquele banho bem gostoso, eu fico cheirosa e mando brasa. Sabe? É noite inteira. Tá certo. Aquela coisa, né? Como que é o nome da senhora? É o meu nome? Isso. Josefa. Né, Josefa? É aquela coisa, tipo assim, cada um tem um conceito, cada um pensa de um jeito, né? Tipo, é complicado entender os seres humanos. Não, eu sei que o ser humano é muito complicado e cada um com o seu jeito de ser. Isso. Certo? Isso. Eu sou... Aí eu procuro, então, tipo assim, ter pessoas que pensam, não como eu, porque não existe, mas mais ou menos, né? Sei. Tem mais ou menos as mesmas ideias, né? Só que comigo o negócio não vai dar certo, não, querida, não vai. Porque se você não gosta de homem, eu adoro. Não. Eu adoro. Não é que eu não gosto. O cara gosto. é gostoso mesmo, não tem jeito. Não é que eu não gosto de homem. Eu gosto de homem sim, mas é aquela coisa que eu disse. Não, mas comigo é toda noite. Eu falo assim, ó, é um namorado, ter um namorado é diferente que você ter um homem levando na sua casa toda noite. Tipo assim, se você tem um namorado, que seu namorado, que te assume publicamente, todo mundo sabe que é seu namorado, acho que não tem problema nenhum. Você mas eu não quero nem, esse negócio de assumir não interessa não, interessa na hora do gostoso. Vem de noite, acabou e fica mesmo. Pois é, infelizmente não vai dar certo, né? Não, você acha que não dá? Então.
Você não dá, mas eu dou, minha filha. Como é que é? Não, eu tô falando que não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Isso, porque não é? você não quer que dê. Você não gosta de dar. Mas acontece que eu gosto, né? Então, não vai dar Olha, mesmo. infelizmente é bom a senhora procurar um outro lugar, tá? Não, eu vou procurar. Vou. A senhora ter ligado. Muito obrigada. Tá bom, boa noite, tchau.